Então, boa tarde. Vamos dar início à segunda mesa deste seminário. O título é Feminismos e Pensamento Crítico e que se vai desenvolver no horizonte de 11 webinars. Eu vou repetir o que disse a Teresa Alvarez há pouco, que já está dito se inventar, que é, eu vou dar a palavra às duas convidadas, a quem agradeço terem aceito o convite e terem, nomeadamente, organizado toda a sua vida por estarem aqui, organizado ou desorganizado, não sei, mas não faz mal. E, no final, eu direi duas ou três coisas sobre os webinars que não forem, por acaso, não serem mencionados ou referidos ou supostos pelas suas intervenções. Vão estar comigo a Teresa Silva, a jovem Teresa Silva, e a menos jovem, não falando de mim, que já sou absolutamente sénior, e vou dizer vou dar meia dúzia de informações para quem não as conhece sobre o seu currículo académico e profissional e de cidadania. A Teresa Silva foi vice-presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, trabalha atualmente na plataforma das ONGs, é presidente da Rede de Jovens para a Igualdade e tem trabalhado na área da violência contra as mulheres e raparigas e nos últimos anos dedicou-se especialmente ao tema da violência sexual com base em imagens no âmbito do projeto Faz Dili. Eu acho interessante mesmo sobre Antónia Coutinho, eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos e com quem já trabalhei bastantes vezes. É docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora integrada do Centro de Linguística da Universidade Nova e colaboradora de outros centros de linguística ou de investigação. Vou saltar para dizer aquilo que me interessa mais. A Antónia trabalha para a consolidação de uma linguística de base interacionista social e tem como principais interesses de investigação e de ação, também didática de português, géneros de discursos, elaboração de conhecimento, linguagem escrita e desenvolvimento humano, linguagem sensível ao género e qualidade textual. De um ponto de vista não académico, mas relevante em termos de história de vida e de empenhamento contra as questões da igualdade, é participante do grau, integra os órgãos sociais da Fundação Cuidar do Futuro. Eu fiz a apresentação de ambas para, no fundo, como eu disse, ficar despachada esta questão formal e podermos passar ao conteúdo. E, portanto, a ordem de intervenção vai ser a Teresa Silva, que vai falar primeiro, e depois a Antónia Coutinho. Dou-lhe a palavra, Teresa, volto a agradecer você ter reorganizado a sua vida para estar aqui. Obrigada também pelo convite. Não sei se me consegue ouvir, pelo convite que foi feito à Rede Jovens para integrarmos aqui no programa do De Viva Voz. O painel no qual estamos aqui a discutir tem por título Feminismos e Pensamento Crítico. E quando li o tema do painel, a primeira coisa que pensei é, deixa-me aqui focar porque é que nós falamos de feminismos e não de feminismo. E gostaria de começar também a partir daqui. Dizer também que, obviamente, dos webinários que eu estive a ver, o que advém daqui é uma reflexão também muito pessoal, que já tenho vindo a fazer desde há algum tempo, sobre algumas questões do movimento feminista e que achei interessantes que estavam presentes em algum dos webinários. E começando aqui, porque é que nós falamos esta relação de feminismos e não de feminismo, acho que é importante perceber que utilizar a expressão de feminismos no plural tem uma implicação que é política, é histórica e também é uma implicação teórica. E o que é que nós queremos dizer quando falamos de feminismos e não de feminismo?
Nós queremos falar da pluralidade do corpo teórico que existe dentro do movimento feminista e da teoria feminista, queremos falar da pluralidade das vozes que existem dentro do movimento feminista, ou queremos também falar da pluralidade de sujeitos políticos que podem ou não integrar o feminismo. Portanto, e acho que é importante percebermos do que é que falamos quando falamos de feminismos no plural. E quando penso em feminismos no plural, ou digamos, naquela tensão que existe entre será os feminismos no plural ou o feminismo no singular, e de como é que isto está ligado ao pensamento crítico, a primeira reflexão que me vem é a seguinte: até que ponto é que o feminismo, eu vou aqui utilizar o feminismo neste momento no singular, pode ser uma metanarrativa? E acho que existe uma dificuldade, por vezes, em aceitarmos se existe a opção de o feminismo ser considerado uma metanarrativa. E o que é que eu aqui entendo como uma metanarrativa? Obviamente que estou aqui a tomar emprestado a teoria do Lyotard, uma metanarrativa, digamos, como um conjunto teórico que explica a humanidade, a experiência humana, que lhe dá significado, que também trata das questões de verdade, que no fundo poderia ser aquilo que poderíamos entender como uma filosofia da história. E hoje em dia existem muitas críticas, sobretudo as críticas pós-modernas, à noção de metas narrativas, como por exemplo foi o cristianismo, ou mais recentemente temos o caso do marxismo, e também a ideia de que existem narrativas ou movimentos universalistas. E eu gostaria também de pensar aqui um bocadinho sobre esta noção, se o feminismo não pode todo ser uma metanarrativa, deve sim ser uma pequena narrativa, não é? Uma petite narrative, seja como falaria aqui o Lyotard, ou se pelo contrário o feminismo pode ser efetivamente uma teoria de explicação da experiência humana que lhe conceda verdade, significado e que possa de alguma forma explicar a história e a evolução das sociedades humanas e da própria civilização, ou seja, uma filosofia da história. E o que me faz pensar é, quando nós tendemos a ver o feminismo como uma componente universalista, porque é que isto hoje em dia nos causa, digamos, tanto desconforto? O que é que há de desconfortável em considerar que o movimento feminista, que o corpus teórico feminista, ele de facto contém em si mesmo um objetivo, uma missão e uma premissa que é universal? E esta universalidade, eu diria que é, para aquilo que é a escola tradicional do feminismo, uma discriminação com base no sexo, neste caso a discriminação das mulheres com base no sexo, e que esta é uma discriminação que nós sabemos que é histórica, que é estrutural, que é universal. Isto não significa que esta discriminação tenha todas as componentes que sejam sempre semelhantes em qualquer momento da história ou em qualquer sociedade. Mas conseguimos, de facto, reconhecer que ao longo da história humana existe aqui um grupo específico que tem uma discriminação específica, sobretudo na questão do acesso ao poder, aos recursos, e que são as mulheres, com diferentes formas que se manifestam histórica e culturalmente. Ou seja, a questão é, nós sabemos que existem experiências situadas, mas a minha pergunta é até que ponto é que essas experiências situadas não estão dentro de algo maior, que é esta universalização da experiência das mulheres enquanto grupo específico, ou seja, a experiência da discriminação com base no sexo e a experiência daquilo que nós sabemos que é as sociedades sexistas e machistas. E eu acho que é importante pensarmos sobre isso porque existem várias narrativas teóricas, vários movimentos sociais que não têm vergonha nenhuma ou não têm qualquer impedimento a considerarem-se como metanarrativas ou como movimentos universalistas. E pensemos no caso do movimento operário, já não para falar, por exemplo, do cristianismo, mas também não vou entrar agora por aí. E estes movimentos que não têm vergonha de se considerarem universalistas, internacionalistas, eles conseguiram, de facto, ter um sucesso a nível da influência política, seja pela transformação de regimes sociais, seja pela imposição, muitas vezes, da sua visão do mundo, e mais recentemente sabemos o caso que foi do movimento operário. Portanto, aqui o que me faz pensar é se o feminismo pode ser ou não considerado como uma narrativa que universaliza a experiência de todas as mulheres, independentemente da sua diversidade, ou se, pelo contrário, o feminismo só pode ser
uma narrativa ou um movimento coadjuvante de outros movimentos e de outras narrativas. E também para dizer que eu não tenho uma resposta completamente fechada a isto, mas acho que é importante pensarmos, porque cada vez mais coloca em causa a ideia de que o feminismo pode falar a uma só voz. E, obviamente, eu aqui estou a dialogar com a Marta Nussbaum, que acho que cada vez mais acho que é uma mulher, uma teórica, uma pensadora interessante, independentemente de algumas divergências que possa ter com ela, em algumas questões, mas pelo menos, sim, mas a Nussbaum conseguiu criar aquilo que me parece importante, que é uma teoria da justiça, obviamente que criou-a dentro das instituições, também com o trabalho que fez com a Amartya Sen, e é importante termos uma teoria da justiça, porque essa teoria da justiça implica que nós pensamos como é que os seres humanos se podem autodeterminar, como é que conseguem viver a sua vida de forma a poderem expressar-se na sua plenitude e de que forma é que a teoria da justiça pode conceder, digamos, uma ação operacional ao feminismo. Acho que esta é uma das correntes do feminismo e acho que é importante tomá-la em conta, sobretudo porque acho que agora se caiu um bocadinho na moda dizer que este tipo de feminismo, no fundo, deixou de ser importante. Eu não acho que ele tenha deixado de ser importante. E por isso, quando falamos do feminismo, eu acho que nós temos que pensar, ou dos feminismos, temos que pensar do que é que nós estamos a falar, pelo menos ou no nosso trabalho académico, ou no nosso trabalho dentro das organizações de base, dentro dos movimentos ativistas, ou também dentro das ONGM. O que é que nós estamos a falar quando falamos de feminismo? Estamos a falar de um movimento social que luta por direitos das mulheres, ou seja, aqui uma questão da mobilização de mulheres. Estamos a falar de uma corrente teórica que coloca em causa as teorias do conhecimento, ou seja, estamos aqui a falar de uma nova teoria epistemológica, e aqui falamos da questão dos estudos feministas. Estamos a falar do feminismo como um movimento social de conscientização e apoio mútuo entre as mulheres. Foi muito comum, por exemplo, na década de 70, com o awareness raising. Estamos a falar de um movimento revolucionário, portanto, embora não exista tecnicamente uma teoria feminista da revolução, mas há feministas que acreditam que o feminismo pode operar como movimento revolucionário, ou estamos a falar do feminismo como um modelo de governança. Portanto, acho que quando falamos do movimento feminista, do feminismo, estamos aqui a falar de muitas coisas. E é importante que nós, quer individualmente, mas sobretudo no nosso enquadramento político, em comunidade e de ação coletiva, tenhamos claro do que é que estamos a falar quando falamos de feminismo. Falamos do feminismo numa componente de crítica pura ao sistema, de antagonismo puro ao sistema, ou conseguimos imaginar o feminismo e os feminismos como uma forma de colaboração com o sistema, com o intuito de poder entrar dentro do mesmo e obter alguns ganhos pontuais, específicos e progressivos para as mulheres. Por outro lado, também acho que devemos continuar a pensar no feminismo como um movimento que tenta, obviamente, dar resposta a um regime de violência histórica institucionalizada que é o patriarcado. Portanto, o feminismo aqui pode ser muitas coisas e aqui a perspectiva que temos de deixar, que me parece que é importante para nós, na nossa ação, é perceber em que destas linhas, em que campos específicos do feminismo é que nós queremos atuar. E também, vindo nesta reflexão, ou seja, perceber de que forma é que existem diferentes campos, e aqui a campos, obviamente, eu estou-me a referir àquilo que o Bourdieu acabou por chamar os campos de ação social, ou seja, determinadas estruturas de poder que têm as suas regras, seja o campo político, o campo jurídico, o campo académico, e como é que o feminismo, e neste caso as mulheres, se integram dentro desses campos. Qual é que é o papel que as mulheres querem ter dentro desses campos? E obviamente que isto implica que as mulheres queiram e estejam dispostas a tomar o poder. E acho que isto é importante. O feminismo quer ser ou não uma teoria, um movimento que quer tomar o poder, e quando falamos de poder, falamos obviamente dentro de determinados campos sociais. Não estou só a falar do poder estatal, que esse obviamente me parece importante, e para isso temos todo o contributo do feminismo de Estado, mas também nos diferentes campos sociais. E é isto que eu acho que os feminismos,
ou o feminismo tem que assumir? Eu sei que eu ainda não dei resposta se deve ser os feminismos ou o feminismo, mas vou tentar orientar o meu pensamento para poder avançar com alguma crítica relativamente à pluralidade ou singularidade, unicidade do feminismo. Eu queria também trazer aqui, porque quando estava a pensar sobre isto, só para dizer, eu sou mestranda em filosofia política e tenho pensado muito sobre estas questões, e parece-me que quando pensamos naquilo que deve ser o papel do movimento feminista e o papel das mulheres dentro do movimento feminista e de todos os atores dentro do movimento feminista, há aqui um teórico interessante, muito controverso, que é o Carl Schmitt, mas o Carl Schmitt tem uma teoria que me parece muito interessante sobre como é que ele vê a questão da vivência do poder e a diferença que ele faz entre o amigo, o inimigo e o adversário. E acho que nós, no feminismo, temos que perceber exatamente, quando nós falamos desta pluralidade das vozes, da pluralidade dos feminismos, quem é que nós estamos a identificar como o nosso campo de ação política, ou seja, quem é que são os nossos amigos, as nossas amigas, quem é que são os nossos inimigos, quem é que são os nossos adversários. O Carl Schmitt faz uma diferença entre adversário e inimigo, porque para ele o inimigo, no fundo, é aquele que é exatamente o oposto ao amigo, o inimigo é com quem nós desenvolvemos violência política, o adversário não necessariamente, simplesmente discordamos em algumas questões. E eu acho que muitas vezes, dentro do discurso feminista e do movimento feminista, não é bem claro, quando se fala das pluralidades do feminismo, se estas vozes plurais que existem no feminismo se veem como adversárias ou como inimigas. E isso tem-me feito refletir imenso sobre o assunto, porque eu acho que muitas vezes as mulheres, as diferentes vozes no feminismo, acabam por desviar daquilo que me parece ser, utilizando estas expressões que são um bocadinho sentimentais, eu entendo o inimigo, e o inimigo no sentido da violência machista para com as mulheres, vamos chamar patriarcado, ou seja, o sistema patriarcal de domínio, exclusão e opressão das mulheres, acabam por, no fundo, fazer uma transposição daquilo que deve ser o foco no inimigo para aquilo que deve ser o foco nas adversárias. E acho que isto é problemático. E é problemático porque, muitas vezes, o que eu sinto cada vez mais no feminismo é que nós estamos sempre a falar das ausências e não das presenças. O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje temos um discurso sobre o feminismo mainstream, podemos aqui depois discutir o que é o feminismo mainstream, obviamente estamos a falar de um feminismo liberal, de Estado, políticas públicas, tudo isso e muito mais, mas sempre, a única coisa que cada vez mais hoje se tem, a nível quer da crítica, parece-me académica, mas mesmo dos movimentos de bases, é sempre dizer que este feminismo, digamos, instalado, instituído, nunca faz o suficiente. Sim, talvez não faça tudo aquilo que é necessário, mas faz aquilo que pode. E obviamente que este feminismo é constituído por mulheres reais, que também elas estão sujeitas a lógicas de poder e dominação. E acho que isto é importante, porque, e agora desculpa, estou um bocadinho confusa, mas estou aqui agora passando um bocadinho pelo discurso da Alina Leal, quando a Alina, não sei se leu o H, a Alina Leal, ela diz algo que é muito interessante, que é o feminismo negro não veio para fragmentar, veio para aumentar. Sim, e eu acho que isso é importante, ele veio para aumentar, mas por outro lado, quando existe aqui uma ênfase constante em dizer que o feminismo não pode ser universalista, então eu não sei muito bem de que forma é que nós podemos, por um lado, dizer que ele não pode ser universalista, mas por outro lado, nós não vimos para fragmentar, mas para aumentar. Eu não sei como é que damos resposta, porque a mim isto parece uma contradição, e só para dizer que eu achei muito interessante depois a pergunta que a Fernanda acabou por lhe fazer, que é porque é que ela fala de feminismo negro e não de feminismos negros. Porque se nós nunca pararmos por aqui, qualquer voz dentro do feminismo vai dar origem cada vez mais a outras vozes que também se consideram silenciadas. E hoje estava a ouvir até, Carla, eu estava a ouvir a tua intervenção e algo que me fez muito pensar, que é muitas vezes o vocabulário que nós utilizamos para falar, não tu pessoalmente, mas para falar sobre a questão da pluralidade das vozes do feminismo, e uma expressão que se usa muitas vezes é o silenciamento. Eu hoje sou o silenciamento e a noção de privilégio. Eu tenho cada vez mais questões com o que é que nós entendemos por silenciamento e privilégio. Para começar, quando se diz que o feminismo, e quando falamos, por exemplo, da Rede 8 de Março, que é um exemplo que se deu, o feminismo acaba por só avançar com as pautas que pertencem a um determinado grupo de mulheres, que são tendencialmente as mulheres privilegiadas.
Eu queria saber quem é que são estas mulheres privilegiadas. O que é que faz de uma mulher privilegiada? É ter uma casa para viver? É ter um curso universitário? É ter um emprego? O que é uma mulher privilegiada? O que é que nós falamos quando falamos de privilégio? Porque hoje a palavra privilégio ela é avançada, no fundo quase como um ataque político para qualquer pessoa que discorde de nós. E eu quero saber até em que medida é que as mulheres, e vou aqui pensar no caso português, porque aqui estamos a falar, em que parece que todas as mulheres em Portugal se tornaram privilegiadas. Eu queria mesmo perceber o que é que significa o privilégio, porque eu acho que existem privilégios sociais. A questão é de que é que falamos quando falamos de feminismo e de privilégio. E depois também a própria noção do silenciamento, que me tem feito mesmo pensar sobre isto, que é, eu entendo silenciamento como uma atitude ativa de silenciar alguém, não deixar que alguém se possa exprimir, não deixar que alguém possa ter acesso a recursos, impedir que alguém entre na sala. Podemos afirmar que o feminismo mainstream, este feminismo tendencialmente liberal, este feminismo de Estado, este feminismo das ONGs, é um feminismo que aberta e conscientemente silencia mulheres? Portanto, o que é que isto significa silenciar mulheres? Acho que temos que aqui também perceber, novamente, nesta linha do amigo, inimigo e oponente, se nós estamos mesmo a silenciar mulheres ou se efetivamente existem dinâmicas de exclusão sociais que são prévias ao feminismo. O feminismo não consegue, por si mesmo, resolver os problemas socioeconómicos da mulher como um todo. Se nós estamos mesmo a silenciar mulheres ou simplesmente é verdade que em cada campo de atuação política há sempre pessoas que têm mais oportunidades de se poder exprimir do que outras. E depois também perceber, quando se fala hoje que as pautas que estão avançadas são pautas de um determinado grupo, e eu queria perceber então que pautas é que são legítimas para nós avançarmos. Que pautas é que estão a ser avançadas que, no fundo, não estejam a tentar dar resposta àquilo que são os problemas das mulheres em geral. A questão dos direitos sexuais e reprodutivos, pensando em Portugal, cada vez mais falamos das questões da habitação, as diferenças salariais. Portanto, nós cada vez mais temos um empenho em tratar de coisas que afetam as mulheres, não só também como mulheres, mas como indivíduos que vivem numa sociedade que é organizada à volta da exploração económica. Portanto, eu queria perguntar, quando nós falamos que o movimento feminista muitas vezes não dá voz, ou não responde, ou não fala das pautas todas, então queria perguntar também percebemos de que é que o feminismo deve falar. E depois também, quando estava aqui a pensar na minha intervenção, outro ponto que também me parece importante focar é, muito bem, podemos ou não ter um movimento feminista que queira ser uma metanarrativa, que se assuma como universal, não desprezando as vozes minoritárias que existem nele, mas também perceber se esta tensão entre feminismo de bases ou feminismo de movimento social e atenção de feminismo enquanto modo de governança é uma tensão real ou se no fundo isto não está num contínuo daquilo da ação que é o próprio movimento feminista. E depois, quando estava a ouvir também algumas das vossas questões nas intervenções anteriores, era pensar um bocadinho sobre isto. De facto, alguém falou que havia uma falta de releitura daquilo que tinha sido o movimento do passado, e eu concordo com isto. Ou seja, nós temos que perceber, para que o movimento feminista hoje possa ser efetivamente, e é, pelo menos em Portugal, uma ferramenta de governança, há aqui uma história para trás. Houve todo um percurso que teve de ser feito, no qual as mulheres não tinham acesso a nenhum tipo de direitos políticos, económicos, jurídicos e sociais. Portanto, este percurso foi feito pelas mulheres. Houve um percurso no movimento, houve mulheres que conseguiram efetivamente garantir que as mulheres em Portugal poderiam ter acesso aos recursos e muitas dessas mulheres hoje assumem cargos importantes e, no fundo, fazem parte daquilo que é as estruturas do Estado e de governação. E a minha pergunta é, no momento em que uma mulher chega a um cargo desses, ela é uma privilegiada e ela tem que recuar? Ela tem que sair desse tipo de cargos? Acho que é importante pensarmos sobre isso. Porque cada vez mais me parece também que no movimento feminista nós parece que temos algum problema em reconhecer o sucesso, o trabalho e o esforço que foi feito por mulheres noutras gerações, que elas próprias também tiveram de criar um caminho e abrir esse caminho para nós. E acho que é importante reconhecer
que nós hoje não podemos ter uma crítica, inclusive uma crítica a dizer isto não foi feito ou isto ainda não foi feito, porque elas já fizeram algo que vinha para trás. Portanto, se achamos que o trabalho não foi ainda completamente feito, então é nossa responsabilidade dar-lhe seguimento e não propriamente passar o tempo inteiro a dizer o que é que ainda não foi feito, o que é que falta fazer. É por isso que nós estamos a dar. E depois, então, é isso. Nas ONGM, pensando nas ONGM, nas organizações de mulheres, eu acho que as organizações de mulheres, o que nos compete é exatamente isto. É, por um lado, percebermos que há aqui uma tensão entre uma base feminista, mais de mobilização, mais de crítica ao sistema, mais de intervenção, mais de reivindicação, inclusivamente de disrupção, e é importante que nós consigamos mobilizar mulheres ativamente para essa força coletiva que tem que tomar as ruas, mas isso é uma parte do feminismo. Nós também temos, por outro lado, de estar dispostas a meter a mão na massa e a integrar as lógicas e estruturas de governação e garantir que existem políticas públicas e que existe, por exemplo, um enquadramento legal que dá resposta às necessidades das mulheres. E isto poderá muitas vezes ser uma tensão, que é, no limite, temos um feminismo que é só um feminismo de crítica, ou então temos um feminismo que é só consultoria feminista. Mas há mais do que isto. Há, efetivamente, um feminismo que quer tomar as ruas, que quer avançar, que quer criticar o Estado, que quer criticar as estruturas, mas também tem que haver alguém dentro deste feminismo que esteja disposto a integrar as estruturas e no momento em que as integra, a ser criticado. E acho que, no fundo, é este o nosso trabalho, é nós pensarmos nas organizações qual é que é o nosso papel, cada organização poderá definir até onde é que quer ir, mas acho que é importante percebermos que se nós aplicarmos totalmente de uma narrativa universalizante do feminismo, baseada nesta discriminação com base no sexo, neste inimigo, no fundo, que é o regime do patriarcado, acho que estamos a abdicar muito facilmente de tomar as estruturas do poder e também estamos a transformar o feminismo num campo de concorrência entre as mulheres que o habitam. Eu não sei se esse deve ser o papel do feminismo. Acho que a nossa luta é tomar os campos de intervenção social, não esquecendo que entre nós, obviamente, existem divergências, diferendos e podemos ser adversárias, mas que o nosso trabalho, no final, é haver uma unicidade daquilo que deve ser a intervenção ou do feminismo ou dos feminismos, e é a discriminação e a opressão histórica das mulheres, e ela é feita com base no sexo. Obrigada. Obrigada, Teresa, pela sua comprometida reflexão, que além de tudo mais é de facto extremamente original e, portanto, estimulante. Vou passar a palavra à Antónia Coutinho, de quem já fiz a apresentação, lembrando dos 25 minutos, está bem? Obrigada. Boa tarde, começo por dizer que é um gosto estar aqui, agradeço muito o convite, saúdo aqui as colegas da mesa, é um gosto estar aqui, na verdade eu vou começar por fazer aqui uma pequenina introdução, ainda antes da introdução, é um gosto estar aqui e é com pena que não estive durante a manhã, mas não me consegui desorganizar suficientemente e portanto há aqui uma combinação e uma gestão, enfim, dentro do possível. Na verdade, eu parti desta proposta e aqui agradeço à Fernanda já a apresentação que fez, eu coloquei aqui a afiliação institucional, digamos assim, e pensei sempre, começava por dizer tudo o que está à volta. Daquilo que está à volta, que ainda não foi referido, é o facto de ser membro da Associação Portuguesa de Estudos das Mulheres, e portanto a Regina está ali já a dizer, e acho que é importante ser participante do grau e da ligação à Fundação Cuidar Futura, a Fernanda já referiu, e acho que isto, neste contexto, para mim faz sentido todas estas afiliações, todas estas ligações, porque elas de facto fazem muito parte do meu percurso por várias razões. Eu, quando recebi o convite, aceitei com entusiasmo, às vezes é o meu problema, e depois, quando fui
quando ouvi o webinar da Françoise Collin, apresentado pela Teresa Joaquim, disse, pois, claro, é a mesma coisa. Ele disse logo, sim, claro, entusiasticamente, e depois tive assim um pequeno frisson a pensar o que é que eu vou fazer, como é que eu lido com isto. Portanto, a minha primeira questão é um bocadinho explicar como é que eu entrei, como é que eu chego aqui. E este meu percurso é o percurso, como é que eu olhei para a proposta que foi feita, e, portanto, não é formalmente um plano de intervenção, mas é os caminhos por onde eu andei para me tentar organizar ou desorganizar, ou o que for. E, portanto, fiz o papel de bem mandada. É para ouvir o webinar, vamos por aí, vamos por aí. E, portanto, precisei de muito tempo e não acabei a tarefa, mas sei de continuá-la, porque depois já falo disso. Portanto, primeiro, ouvir os webinar, alguns, porque não consegui ouvir todos. Tentar perceber de que forma emerge, se estrutura, se comunica por aí fora, pensamento crítico nos diferentes pontos de vista, nas conversas, nas entrevistas. Tentar relacionar criticamente aquilo que me parecia emergir como pontos de convergência ou às vezes divergência, isto é, do que fui ouvindo e identificar, e se calhar este é verdadeiramente um dos pontos que me interessa e que depois vai aqui aparecer. É um bocadinho esta lógica, ver o que é que aparece de convergência ou de divergência, que se apresentam como elementos significativos para continuarmos a pensar estas questões que nos ocupam. Ouvir o que isso desencadeia em mim, e eu sou da área da linguística, de uma área da análise de discurso, portanto é um dos lugares comuns, é dizer, de que lugar é que de onde é que eu falo? Eu falo desse lugar, de um lugar de alguém que trabalha nas ciências da linguagem, já explico isso, já falo um bocadinho disso, e portanto tentar também, face aos webinar, ver o que é que eu posso trazer criticamente, modestamente, mas qual é a chega, digamos assim, a partir do lugar de onde eu falo, ou sobretudo de onde eu ouço o webinar. E depois reagir do ponto de vista da área que conheço em que trabalho, são os textos, e neste caso, sobretudo a língua, com destaque para a linguagem sensível ao género. Eu vou terminar sobre isso. Portanto, isto é um percurso também um bocadinho desorganizado, mas é para dar um pouco a perspectiva da forma como eu me situei na proposta que me foi feita. Acho que talvez eu tinha pensado começar por dizer isto que vou dizer agora, mas acho que faz sentido, apesar de tudo, ser que eu sinto no meu próprio percurso que foi sempre um percurso pouco linear, e em relação às questões dos feminismos, uma das questões que eu acho que é importante no meu percurso é eu tive o privilégio de, no início, mesmo no início dos anos 80, traduzir do francês para o português, pasme-se, os Nouveau Feminisme de Maria de Lourdes Pintacilgo. E isso foi uma aventura, eu era uma miúda, uma jovem, e isso deu-me digamos assim, uma base, entretanto as coisas vão avançando, e eu quando fui fazer o mestrado lembro-me que era um anfiteatro cheio, me perguntaram, e o que é que quero trabalhar? Eu disse, eu quero trabalhar as mulheres como produtoras de cultura. Acontece que quando eu entro naquele contexto, há outras áreas que me atraem e onde eu faço tal trabalho com textos e discursos, eu não vou amassar-vos com isso, mas depois só puxo aqui uma pontinha, e esta questão ficou. E é curioso porque depois, e acho que vão ver, os percursos não lineares às vezes têm isto, que é, de vez em quando encontram pontos de contacto e vão-se fazendo assim de uma forma, enfim, não linear, já disse, mas isto são os dois aspectos de intervenção para dizer, mais uma vez, eu agradeço muito estar aqui, porque é muito estimulante e o que quer que seja, mesmo que não vos seja nada útil, para mim, já foi útil, porque a leitura do material fantástico de Viva Voz é indiscutivelmente fantástico e, portanto, para mim foi uma oportunidade, está a ser uma oportunidade fantástica, embora eu tenha reservas sobre o que é que pode ser a minha contribuição. Ainda só para terminar, duas notas antes de passar para propriamente o que é para dizer, a seleção dos webinários não foi aleatória,
Não foi linear também, mas o que eu quero dizer é que aqueles que eu não falar não é uma exclusão, isto é, só porque eu não tive tempo para chegar lá e, portanto, fui selecionando alguns por um critério que não é aleatório, mas que vão perceber mais ou menos qual é. E depois também, aqui só uma nota, há citações, há parágrafos, e as citações, se calhar, são um bocadinho, porque foram apontamentos à medida que eu via, e, portanto, as aspas, às vezes, pode haver pequenos juízos, e acho que é importante referir isto. Então, o primeiro, pronto, eu passei, foi Ray Langton, por uma razão óbvia, pelo título que Atos de Fala, que tem a ver com as questões com que eu trabalho, a noção de ato de fala. Na entrevista com Teresa Marques, aquilo que vem em primeiro lugar é a filosofia da linguagem, é a questão da pragmática linguística, e para abreviar o título do autor da noção de ato de fala, é esta ideia de quando se falar e agir. Não vale a pena desenvolver, está tudo aqui mostrado, há uma distinção entre os atos de fala, aqueles que exprimem uma opinião, os que conferem poderes. Isto é retirado do webinar, não quero demorar isto, quero dizer que, de alguma forma, e aqui é como linguista que falo, eu tenho algumas reservas em relação à dimensão do ato de fala, na medida em que nós não falamos por atos atomizados, nós falamos, comunicamos por, digamos, atos de comunicação mais amplos, textos, mesmo que eles sejam muito curtos. Quando digo texto, pode ser qualquer coisa muito curta, mas não é um ato atomizado, na verdade, e, portanto, não discuto. Acho que isto é muito útil, esta abordagem. Acho que ela pode ser desenvolvida, prolongada para dimensões mais amplas da comunicação ou mais, como eu digo, menos atomizadas. Portanto, aqui a minha única questão é uma caixinha que aparece aí, que é o agir pelos textos, é agir pela fala, mas é também agir pelos textos de uma forma mais ampla, que aqui não está contemplado. Depois passei pela Joanne Scott, ainda está aqui, se calhar foi lá meu quem é que conduziu o webinar, porque o título me interessou particularmente, por pensar o género enquanto ferramenta histórica. Na verdade, eu acho que pensar o género enquanto ferramenta das várias áreas de conhecimento, não é? No fundo, eu parto disto, o título interessou porque parece-me que é uma pista, um indicador de uma forma de pensar. 2 ou 3 citações da Joanne Scott, que diz o que é assustador para estes conservadores, estejam lá os vários que por aí andam, ela estava a falar de alguns especificamente, mas nós sabemos que é o mundo em que estamos neste momento, está cheio desses conservadores, é a classificação daquilo que consideram regras invioláveis da biologia, da cultura ou da religião. E, portanto, aqui a ideia de que a ideia da conservação não é uma ideia nova, mas parece-me um elemento central, e eu acrescento, ou ainda da língua, não é? A ideia de que há regras invioláveis no que quer que seja, incluindo a língua. Para mim é um problema, vamos lá voltar. E depois, a propósito de uma questão que foi colocada sobre a interseccionalidade, a Joanne Scott diz, isto são assim 2 apanhados muito rápidos, fala no risco de congelar categorias e, digamos, perspectiva qualquer coisa como pergunte-se em vez de afirmar certezas. E isto leva-me para uma ideia que é, deste webinar, parece-me que, e acho que depois é um dos pontos de convergência entre vários dos elementos e vários dos contributos, é haver alguma coisa que eu disse, uma epistemologia da interpretação, da dúvida, e é uma atitude de pergunta, de não certezas, não vou dizer melhor do que aqui está, e que me parece que atravessa vários destes elementos e que me parece muito fundamental, exatamente nesta lógica também de voltar à ferramenta de construção de conhecimento. Há aquelas oposições um bocadinho antiquadas, mas que ainda entre as ciências ditas duras e as outras, as exatas e as outras, e é sempre as outras, e na verdade eu agora estou a citar de cor, não me lembrei de introduzir isto, mas estou a citar de cor alguém de uma equipa da Suíça, que dizia a grande diferença que importa entre as ciências que se procuram e as ciências que se julgam completamente encontradas. E eu acho que aqui, de alguma forma, isto também é pertinente para esta problemática, que é a atitude da procura da construção.
Marta Nussbaum, obrigada, Fernanda. Eu não conhecia, lamento, mas acho muito interessante. A única coisa que eu fiz aqui, porque isto vai ligar com algumas questões, é identificar. Depois, na conversa, percebe-se muito bem porque é que há algumas divergências, porque é que há algumas críticas à perspectiva da Marta Nussbaum, mas há aqui alguns elementos que me parecem fundamentais. A questão da orientação, da perspectiva sobre as capacidades humanas e capacitação, que de alguma forma, e se calhar estou a antecipar, nos projeta para aquilo que também aparece noutros webinários, que é a questão da pessoa, do desenvolvimento das pessoas, das mulheres e das outras pessoas todas, não é? Há um aspecto que é referido, eu acho por acaso neste caso até, nem sei se é referido propriamente pela Fernanda ou pela Marta Nussbaum, que é o alinhamento de algumas perspectivas filosóficas em relação ao que é humano e ao que é os problemas humanos, e eu acrescento, como fiz há bocado, algumas perspectivas filosóficas e, na verdade, algumas perspectivas científicas nas diferentes áreas de conhecimento. Por mim falo, muitas vezes a linguística vive lá no seu mundo, aliada do humano, dos problemas dos humanos e dos problemas que as pessoas se colocam em relação a isto, àquilo e à língua também. E depois perguntas que me parecem muito estimulantes, como é que os seres humanos deveriam viver para serem efetivamente humanos, a intencionalidade prática, a vida coletiva vivida de forma mais humana, como é que cada pessoa, e acho este último aspecto fundamental, como cada pessoa chega a ser aquilo que podia ser, como é que cada pessoa chega à sua potencialidade, ou se desenvolve para a sua potencialidade. E, portanto, daqui eu assinalo, digamos assim, extraio, sublinho, como quiserem dizer, uma epistemologia que perspectiva o desenvolvimento da pessoa na articulação com o coletivo. E isto, para mim, é muito fundamental, no sentido de que se tudo se passa no plano individual, por razões que eu também assumo como epistemológicas e vão aparecer à frente, nada do que é individual é estritamente individual, tudo que é individual é a partir da coletiva social. E, portanto, tornar esta articulação explícita, tornar esta articulação produtiva, fértil, de uma forma visível, parece-me um elemento muito importante. François Collin, Feminismo de Libertação e da Liberdade, tal, começou por dizer, pois, eu respondi que sim, depois pensei, e agora? E eu pensei, não sou só eu, acontece a toda a gente. Um constante questionamento entre filosofia e literatura, e depois é a Teresa Joaquim que diz, um percurso não entre, mas com filosofia e literatura, que permitiu essa constante contaminação entre mundos diversos e não estanques, entre arte, filosofia e literatura. E o que me parece fundamental destacar é a contaminação, de um ponto de vista de quem trabalha argumentação na língua, nós podemos dizer a contaminação à partida é uma palavra com uma orientação argumentativa negativa, não é? Porque isto não vem de determinadas áreas de conhecimento, e aqui a contaminação está contaminada de um valor positivo, isto é uma epistemologia da contaminação, no sentido positivo, da inter-relação, da complexidade, da multiplicidade de fatores, e de que isso é constitutivo, é produtivo, é estimulante e produz algo de novo. Não é? Esta ideia de que a contaminação não negativa, mas de que a contaminação como inter-relação é aquilo que nos pode projetar para algo diferente. Depois, Isabel Leite de Magalhães, por razões óbvias, porque tinha curiosidade de saber o que é que a Isabel pensava, sobretudo porque a conheço desde os meus 15 anos, e como não sou, como é que tu disseste, como não sou das mais novas, para não dizer que sou das mais velhas, portanto... Ela é sénior. Ela é sénior, eu sou sénior igualmente, mas menos, um bocadinho menos só. Portanto, eu tinha que passar pelo que dizia a Isabel, e por várias razões, e a primeira... Isto não é linear também, nem os meus destaques em relação aos webinars. Uma das questões que a Isabel destaca, que me deu imenso jeito, diga-se de passagem, é sublinhar que na Fundação Cuidar o Futuro, que Maria Lourdes Pintacilgo quis cuidar o futuro, quis essa designação, e não cuidar do futuro, que seria a estrutura, digamos assim, gramatical certa de Lisboa.
Então, quero dizer que ela também fez escolhas sobre a língua, isto é, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é, eu não tinha percepção de, quer dizer, percebia que há ali um toquezinho, mas que tivesse sido tão claro, tão explícito, tão consciente, eu não tinha. E isto permite-me dizer, isto é, está aqui, porque Maria de Lourdes Pentacil quis assim, na verdade, em muitas circunstâncias, toda a gente, algumas de nós, tomamos decisões, dizemos, não quero dizer assim, quero dizer de outra maneira. E tomamos decisões sobre estruturas que estão implantadas na língua e que às vezes para nós pontualmente se aproximam daquilo que se pode chamar o efeito estilístico ou qualquer coisa parecida, momentâneo, etc. Eu acho, por exemplo, que o cuidar do futuro é daquelas estruturas que já vai estando, já está contaminada, que é, algumas pessoas já hesitarão entre as duas estruturas e não me parece nada problemático, acho que até é divertido. Mas há aqui um elemento que é, eu vou depois chegar à questão da linguagem inclusiva ou o que seja, que é, na verdade, há decisões sobre a língua que se tomam às vezes por interesse de forçar uma determinada decisão, um determinado ponto de vista, ou o que for. Depois, a Isabel Leite fala de um dos grandes temas dela, que é se há um falar homem, um falar mulher. Ela própria diz que já não diria exatamente o que disse no texto, o sexo dos textos, e isso também parece interessante e entra na lógica do pensamento crítico, do pensamento autocrítico e do pensamento que se interroga. Ela diz, não diz da mesma forma, mas dá um exemplo engraçado, muito interessante, que é, ela diz, por exemplo, as mulheres, quando falam, dizem que não têm a certeza, dizem, eu acho que, a mim parece-me que, eu não tenho bem a certeza, mas acho qualquer coisa, e ela diz, de uma forma geral, com os devidos, com os cuidados, que isto não é preto no branco, isto não é completamente dicotómico, mas que há uma tendência que vem também na linha de alguma coisa que está nos novos feminismos de Maria de Lourdes Pentacil, que é o facto das mulheres tendencialmente falarem de si próprias, falarem a partir de uma experiência e trazerem essa experiência de uma forma menos, não sei, menos crispada, digamos assim, do que... E, avançando, esta entrevista é com Maria João Faustino, que eu não conheço, não sei se está aqui, não. Mas que é interessante, porque algumas das perguntas de Maria João Faustino são tão interessantes como mais do que as respostas da Isabel. Pergunta, Maria João Faustino faz uma pergunta deste tipo, que é, Maria de Lourdes Pentacilgo tem uma visão crítica do que é a igualdade, abstraindo das diferenças reais. Será que isso significa um retorno à neutralidade que tem como norma o masculino? Eu acho que a pergunta em si mesma é muito interessante e é um campo de reflexão, que é, há uma igualdade capaz de abstrair das diferenças reais, é isso que queremos, é esse o caminho, é isso que queremos? A Isabel responde com a questão do corpo e a instância corpórea do ser humano, questão sobre a qual eu não tenho qualquer reserva, qualquer dúvida. Isto é, eu subscrevo isto. Tudo o que somos, somos através do nosso corpo. A minha questão eu não sei aqui dizer coisas ao lado da Fernanda, enfim, é uma ousadia, mas a minha questão é o lado spinoziano, é dizer corpo e espírito, físico e psíquico, são, na perspectiva spinoziana, inscrições diferentes de uma única matéria e energia que se inscreve de formas diferentes. E, portanto, a nossa captação em alguns momentos é aqui e agora, e a Teresa está aqui, etc. E para outras formas de energia, de matéria, a inscrição é diferente. Eu não vou muito mais longe em Spinoza, mas o que para mim o elemento interessante é, sim, o que nós vivemos é através do corpo, mas a minha dúvida é se é possível separar e dizer é só corpo ou quais são os elementos que na minha, na tua, na dela, na história pessoal de cada pessoa se articulam para
eu não sei como dizer, para fazer uma combinação mais complexa, com mais fatores, menos linearmente dependente só do corpo, sem excluir o corpo. Não, o que eu quero dizer não é excluir o corpo, o corpo é um dos elementos da nossa forma de percepção que se articula com outros elementos. A Maria João Faustino também falou perguntou se as diferenças não decorrem, então, sim, nesta lógica, então as diferenças não decorrem só da socialização, o que permitiria pensar, há uma linha que diria, não, as diferenças decorrem só da socialização, resolvido esse assunto, estaremos noutra etapa. Isabel puxa por um aspecto que me parece importante, mas que também me deixa dúvidas, não é mais do que isso, é dúvidas, que é a aprendizagem adquirida com a história vivida, dotou as mulheres de capacidades, que é, por exemplo, a Isabel refere isto como um exemplo. Por exemplo, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e depois toda a gente já brinca com isto, mas nós sabemos que não é uma capacidade exclusiva das mulheres, mas que é algo que resultou de alguma forma da distribuição, da má distribuição de tarefas, da história vivida, da história coletiva, etc. E, portanto, a minha questão é, sem negar este ponto, a pergunta que me parece que é importante colocar, apesar de tudo, é como é que podemos saber o que seremos se as circunstâncias mudarem de uma forma significativa, não é? O que é que... Sim? Ok. Então, rapidamente. Então, passo aqui só para um toquezinho daquilo que a Fernanda também fez a gentileza de introduzir, quer dizer, na perspectiva em que eu trabalho em linguística, de uma forma muito simples, há os que são generativistas, inatistas, há quem trabalhe nessa perspectiva. A língua é uma coisa que é adquirida e é uma questão cognitiva e depois é processada à semelhança de um computador. E o meu ponto de vista é um ponto de vista social. As crianças, o bebê interage no meio em que está e essa interação que permite apreender a língua em que está inserido. E este quadro enquadra-se numa série de autores, com que é aquele com que eu trabalho agora mais diretamente, mas dois autores que estão no fim, não os maço com isso, Voloshinov e Vygotsky, autores russos do início do século passado, com toda a agitação, e depois autores da área da linguística, que toda a gente arruma como estruturalista e que sabemos hoje tem uma perspectiva interacionista social. E deste movimento do início do século havia uma questão fundamental que era trabalhar para uma ciência do humano, assumindo que nenhuma das áreas científicas só por si pode dar conta do que é humano. Só a colaboração entre as várias áreas. Se trabalharmos o que é a língua, o que é a biologia, o que é a psicologia, estamos a trabalhar parcelarmente aquilo que é a complexidade humana. Portanto, a ideia de trabalhar para uma ciência do humano, que é um elemento fundamental. Uma ciência politicamente comprometida também. E depois, a linguagem na espécie humana é, nesta perspectiva, assumir que há um salto qualitativo. Aquilo que diferencia, do ponto de vista da linguagem, a espécie humana é o facto do processo de hominização que permitiu o desenvolvimento do aparelho fonador, permitiu-nos uma série de... ter a aparelhagem, não é? As ferramentas para falar. A diferença fundamental é a história social. As outras espécies humanas podem partilhar, nós sabemos que há espécies animais que têm sistemas de comunicação. A espécie humana partilha uma história social e isso é um salto qualitativo em relação à espécie, que é adquirir um produto, línguas, que têm uma história, que produziram objetos culturais e artísticos, que produziram comunicação entre as pessoas e, portanto, é um contributo de uma história coletiva. E depois, aqui rapidamente, só as línguas são técnicas historicamente estabilizadas, isto é, não são nem mais nem menos do que isso, é por isso que o português europeu é diferente do brasileiro e o português de hoje não é igual ao português, por muito que digam que é a língua de cá, mas não é igual, não vale a pena, são coisas diferentes. Cruzamentos, rapidamente estou a terminar. Uma ciência do humano não espartilhada, tal como herdámos a partir do positivismo, as questões de sexo e de género entram numa estimulante e fértil lógica de contaminação entre áreas de conhecimento e os webinars trazem isso, mostram isso, que é uma lógica de convergência entre áreas e várias das perspectivas mostram isso.
Uma ciência politicamente comprometida, acho que não tenho muito tempo a falar nisto, mas na verdade é muita pergunta que me apetece fazer e há outra que vale a pena fazer. Com isto eu não quero dizer que seja só investigação aplicada, que seja só conhecimento aplicado. A investigação teórica pode ser, deve ser politicamente comprometida, mas a ideia é, há aqui um eixo determinante. E depois está... os outros pontos eu saltei, mas passo para o seguinte. Pronto, era uma questão de espaço, já me tinha esquecido. As línguas como técnicas historicamente estabilizadas, e se isto é assim, e se há toda a experiência a passar alguns aspectos, aquilo que podemos dizer, o que é que nos impede de procurar que as línguas encontrem as formas necessárias para dizer o mundo de forma inclusiva e sensível ao género, isto é, a ideia de que isto é uma estabilização e que a estabilização daqui 10, 20, 50, 200, 500 anos pode ser outra. E que isso são as línguas que fazem o seu caminho através das pessoas que as falam e que as escrevem. Isto é, eu como linguista não digo, não tenho nenhuma solução na manga, nem me interessa ter. Interessa-me, tenho dito isto sistematicamente, interessa-me levantar o problema, alertar para o problema, dizer, sim, há um problema na forma como a linguagem prefere ou deixa de preferir. E aqui muito rapidamente, linguagem inclusiva, não sexista, neutra, sensível ao género. A única que me interessa comentar, de que eu não gosto, é a linguagem neutra. Pelas mesmas razões, que agora já não sei exatamente de quais dizer, que é a linguagem neutra, ter de neutralizar. E aquilo que me parece interessante, estimulante, é o respeito pela diferença, o reconhecimento da diferença, o respeito pela diferença e a igualdade na diferença, e fui buscar uma igualdade inédita e subversiva, que é uma expressão de Maria de Lourdes Pintacilgo, que é aquilo que nós não sabemos o que pode será, no sentido de que se houver uma mudança, ou nos encontremos alguns à frente com uma história coletiva que seja significativamente diferente, na verdade, não sabemos o que é essa igualdade. A questão, parece-me, é uma igualdade na diferença e não uma igualdade que neutralize. Mesmo que pontualmente as escolhas passem estrategicamente aqui e ali por necessidades de neutralização. Mas uma coisa são as opções estratégicas, outra coisa é o ponto de vista, o alcance, o horizonte, não é? E a neutralização parece-me, aqui para nós, não acredito em neutralidade em nada, não vou ler isto tudo, fica só esta ideia de que a língua seja, é o barco, não é o barco que está no estaleiro, mas o barco que se entregou ao mar. E esta parece uma ideia absolutamente central, do sentido de dizer, a língua é o que as pessoas fazem dela. E não há purismos que a salvem disto, não é? A língua é o que for, a língua é o devido, não é? E nós estamos habituados a estudar a história da língua para trás, e os feminismos põem-nos a pensar a língua para a frente, não é? Pode ser outra coisa. E depois, só para terminar, sabem aquele momento em que a gente diz, agora como é que eu termino? E termino com uma citação de que gosto muito, retomando o ponto de partida dos atos de fala, que é falar e agir, sim, e terminando com uma referência de Maria de Lourdes Pintacilgo, por razões óbvias, não é muito cara. Quando tudo se disse, nada mais resta senão agir a palavra. Denunciar as consequências do cerco que nos rodeia, que vai devastar tudo, que possivelmente está minando tudo. É dizer, contra o cerco não há senão uma solução. Tomar os gestos cotidianos, semear, plantar, construir, edificar, ser. Obrigada ao projeto Viva Voz por ser uma voz ativa e atuante e transformadora desta perspectiva. Muito obrigada. Eu vou agora agradecer pessoalmente estar aqui na mesa convosco, porque foi um deleite esta hora em que se viveu na força das ideias, das argumentações, e como isso alarga, não afasta da realidade, alarga. Agora tenho um problema grave para resolver, que é assim, há aqui uns webinars que não foram falados, mas eu preferia voltar a falar de alguns que já foram falados. E por isso é isso mesmo que vou fazer, porque uma das vantagens de estar a orientar uma mesa é ter o prazer de orientar como se quer. E eu gostava de voltar a falar do texto da entrevista da Joan Scott.
Ela tem, uma coisa como eu já disse há bocado ali à mesa, que ontem, por acaso, foi muito boa para o meu espírito. É que quando a entrevistadora lhe disse, bom, e agora quando tudo este retrocesso, o que é que temos de fazer? E ela disse, temos que fazer o mesmo que sempre fizemos. E eu acho isto magnífico, temos que fazer o mesmo que sempre fizemos. Mas eu penso que há, que era a Teresa protagonizou a proposta da John Scott. Eu ia dizer da John Byers. Não é uma coisa, mas pronto, também não faz mal. E a Antónia falou dessa atitude. E praticou-a, mas isolou essa atitude. E essa atitude é a atitude interrogativa de base da investigação. E isso acho absolutamente fundamental. O essencial da posição da investigação teórica não é dizer o que são as coisas ou partir das afirmações, mas é ter uma atitude de interrogação. E isto é uma atitude, não é apenas, não significa só formular perguntas. É porque uma pergunta às vezes camuteia completamente a posição mais radical, afirmativa mais radical. É viver o que se está a falar. Eu penso que a Teresa fez isso de uma forma brilhante. Peço desculpa, António, ali a jovem. Ela fez de uma forma brilhante, foi viver a interpretação. E isto é uma das coisas fundamentais do texto da John Scott. E para mim, particularmente cara, por uma razão. E isso fizeram as duas. É que assumir que o não saber está na base de qualquer problema. Está na base de qualquer processo de conhecimento. A John Scott fala ainda de outra coisa que me parece muito importante e que é também no contexto disto que é a situação em que vivemos, e que é a ideia de que, neste momento, perante os retrocessos, as alianças têm que ser alargadas. É engraçado porque num dos últimos textos que a Judith, não é dos últimos, é o texto que a Judith Butler escreveu na sequência das Torres Gêmeas, foi exatamente chamar a atenção para isto. Era preciso movimentar proximidades, não dissolvendo as distâncias entre as perspectivas, mas desenvolver proximidades. E a John Byers fala disto do ponto de vista. Desculpe, fala disto do ponto de vista estratégico e político. Mas eu gostava de salientar uma dimensão epistemológica que podemos. Que é uma coisa que as pessoas que me conhecem estão fartas de me ouvir dizer, é a ideia que a hermenêutica trouxe para o nosso modo de pensar, a hermenêutica é a arte de pensar, e o outro também pode ter razão. E o que significa que o outro é mesmo para ouvir, não é para responder antes de eu ter falado. E, portanto, por outro lado, isto também significa uma coisa, é ter consciência, além de que o não saber é a base da pesquisa do conhecimento. O reconhecimento do não saber é a base da pesquisa do conhecimento. Significa também ter consciência, como a Teresa começou a trazer aqui para a conversa aqui, é que falamos sempre de um certo lugar. E, portanto, a nossa interpretação é sempre de um certo lugar. Portanto, é sempre limitado. E mais, a sua força, a força de cada hermenêutica, cada interpretação, vem exatamente do facto de ela ser feita a partir de um lugar da análise. E ela é forte dentro dessa perspectiva. Mas é incompleta, porque é parcelado, porque vem de um ponto de vista. Pronto. E isto parece-me realmente muito importante. Eu acho que, do ponto de vista da experiência da aprendizagem,
houve duas entrevistas que me tocaram imenso. Uma foi a da Isabela Leite, pela forma como ela se foi autoavaliar, por aquilo que trouxe de Maria Lúcia Rita Silva, que eu penso que tinha uma ideia que há bocadinho estava aqui na nossa discussão na primeira mesa, que é pensar globalmente e agir localmente. E isto é uma coisa que, no fundo, nos permite reconhecer que os passos que damos são passos, mas são mesmo passos. Mas isso significa que estamos a contar que outros grupos, que outras pessoas deem outros passos. E a outra entrevista que eu penso que é extremamente formativa é esta da John Scott. De qualquer modo, penso que é preciso não esquecer que neste grupo está uma entrevista com a Maria do Céu Cunha Rego, que vale sempre a pena ouvir. E porque a Maria do Céu fala de uma coisa para ela muito cara e que é controversa até no campo dos feminismos entre nós, e que é o dever universal do cuidado. É uma coisa pela qual ela se bate há séculos, não é só. Temos simultaneamente o direito universal ao cuidado, mas temos o dever universal do cuidado. E isto eu gostava de realmente salientar da intervenção da Maria do Céu. Também chamar a atenção para uma coisa em que ninguém mexeu aqui, e que é a intervenção da Maria Rafaela Durante sobre a questão do cuidado e do tempo, e de como ela cria uma categoria que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer. Teresa, ajuda-me lá. Cuidatorial. Que é uma categoria para chamar a atenção para o facto de que nas nossas sociedades em que a pirâmide demográfica se está a deter, as questões do cuidado vão ser o calcanhar daqueles das sociedades. E, portanto, é preciso pensar as questões do cuidado de outra forma. Nos feminismos negros há um outro webinar por uma jovem, não sei como é que ela se chama, peço desculpa. A Fulva Negra. E que foi eu ainda não tinha ouvido esse webinar, e foi uma surpresa, mas tão compensadora para mim, como vocês não podem imaginar. Era uma jovem, e o que estava a defender é que não se pode falar do que não se conhece. É uma coisa anormal, neste momento, pensar. Não se pode. E, portanto, as pessoas não podem só dizer. E, por exemplo, ela dá um exemplo interessantíssimo, que é explorar o dito da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, tornarmos mulheres, para dizer que qualquer pessoa pode ser mulher. Porque nem leu Simone de Beauvoir, evidentemente, mas o que sabe é esta frase. E, portanto, chamar a atenção para a questão do saber, da importância do saber, da perspectiva, da historicidade do saber, foi uma surpresa muitíssimo agradável. Acho que é um webinar que também vale a pena ouvir e ver. E depois agora vou puxar a brasa à minha sardinha, que é assim. Eu penso que este conjunto de webinars mostra, para além de outras coisas, o lugar imprescindível da filosofia na discussão dos feminismos. Lamento, mas eu sei que isto em Portugal é pouco valor, mas eu queria sublinhar isto. E neste caso concreto, nós vemos aqui que é a filosofia que problematiza a questão da liberdade, mas já problematiza desde o começo da nossa cultura. Não começou agora com as ciências humanas. De justiça, de subjetividade, de linguagem. Temos aqui todos os exemplos da França, falando, Marta Nussbaum, mas há uma outra coisa que hoje as discussões filosóficas também trazem, já agora, que a Marta Nussbaum traz de uma maneira fundamental, não se expus daí essa perspectiva, que é a ligação constitutiva, quase,
entre filosofia e literatura. E para ela, sobretudo, as questões da ética não se podem analisar, na verdade, com base na literatura e dela, porque há experiências humanas que só o texto literário permite expressar. Portanto, só o texto literário permite, de facto, desenvolver, expor, digamos, situações de conflito ético, por exemplo, de dilemas éticos, que nenhuma teoria pode explicar. Nós tínhamos nesta mesa, nós temos neste projeto um privilégio, que é o privilégio de ter uma entrevista feita a uma das grandes teóricas mundiais do feminismo, que é a Spivak. Foi um privilégio e isso aconteceu e foi bom, mas a verdade é que ele só foi posto online anteontem e, portanto, ele não entra aqui. Mas só para dizer, a Spivak é autora de um texto que é das coisas mais difíceis que eu já li em filosofia, tão difícil como a fenomenologia do espírito Hegel, que já é dizer muito, e que pode o subalterno falar, e isto é, de facto, este programa que está neste título é realmente fundamental. A entrevista é conduzida pela Teresa Toldi, que é uma grande conhecedora do pensamento da Spivak, também tivemos o privilégio de ter entrevistado a Spivak, e, portanto, acho que vale a pena passar por lá e ver. E pronto, muito obrigada. Peço desculpa pelo atraso, mas pronto, não se pode fazer de outra maneira.